Você já teve a sensação estranha de que alguém estava te observando? Talvez até sentiu que aquela pessoa que você encontrou na rua era familiar demais. Mas e se essa familiaridade não fosse coincidência? E se na verdade essa pessoa fosse alguém que você já conhece disfarçada? Sempre, em qualquer lugar, mudando de rosto, de roupas, de voz. Soa como um pesadelo paranoico, não é? Mas essa é a realidade angustiante para quem sofre da síndrome de Fregoli. Esse transtorno psiquiátrico raro e perturbador é classificado como um delírio de identificação delirante, no qual a pessoa acredita que diferentes indivíduos são, na verdade, uma única pessoa que muda de aparência constantemente para persegui-la, enganá-la ou vigiá-la. A vida do paciente se transforma em uma peça teatral sinistra, onde todos os papéis são interpretados pela mesma entidade maliciosa. O nome da síndrome vem de Leopoldo Fregoli, um ator italiano do século XIX, famoso por sua habilidade de mudar rapidamente de figurino no palco, interpretando vários personagens em uma mesma apresentação. A analogia com o transtorno é direta. O cérebro da pessoa afetada acredita que uma única figura muda de rosto, corpo e até voz para se esconder à vista de todos. Imagine viver em um mundo onde absolutamente ninguém é confiável, onde a sua vizinha, o entregador, o médico ou até mesmo o caixa do supermercado podem ser o mesmo indivíduo usando uma nova máscara. Essa é a realidade de quem convive com essa síndrome. Um constante estado de alerta, onde a única certeza é a dúvida. O primeiro caso clínico foi descrito em 1927 por duas psiquiatras francesas, Corbon e Feio. Elas relataram o caso de uma mulher que acreditava estar sendo perseguida por dois atores que se disfarçavam de todas as pessoas ao seu redor. Desde então, outros relatos surgiram, mas continuam sendo raros. Ainda assim, o impacto psicológico é sempre devastador. A síndrome de Fregoli muitas vezes se manifesta em pessoas que já sofrem de esquizofrenia e outros transtornos mentais. Além disso, pode estar associada a danos no lobo temporal ou parietal direito do cérebro, áreas responsáveis por integrar informações sensoriais e reconhecer rostos. Essa desconexão neurológica faz com que o paciente reconheça um rosto como familiar, mas o cérebro o interpreta como uma ameaça disfarçada. É como se houvesse um curto-circuito entre o sistema de reconhecimento facial e o centro emocional, provocando uma reação de medo, perseguição e desconfiança. Um dos aspectos mais angustiantes da síndrome de Fregoli é que ela costuma vir acompanhada de outros sintomas psicóticos graves, como alucinações auditivas, ideias de perseguição, ansiedade intensa e delírios de controle. O paciente acredita que está sendo manipulado, vigiado e enganado por alguém que consegue assumir qualquer identidade, a qualquer momento. Um exemplo marcante é o caso de um homem de 34 anos que foi internado após tentar agredir um funcionário do hospital, alegando que ele era sua ex-esposa disfarçada. O medo era tão real para ele que bastava um olhar ou uma voz familiar para acionar sua resposta de fuga ou ataque. Esse tipo de delírio pode ser extremamente perigoso, não apenas para o paciente, mas também para as pessoas ao seu redor. Em 1991, um homem diagnosticado com síndrome de Fregoli atacou um estranho na rua, acreditando que ele era seu perseguidor disfarçado. O caso se tornou um alerta sobre o potencial de violência induzida por delírios. Além do impacto físico e social, o dano emocional é profundo. Os pacientes frequentemente se isolam, rompem laços familiares e evitam qualquer tipo de interação humana. Imagine viver com a sensação constante de que está sendo enganado, que todos estão mentindo, que até a própria família pode ser cúmplice de uma conspiração invisível. Isso gera uma prisão mental sem grades, onde a liberdade se torna uma lembrança distante. Mesmo em ambientes seguros como a própria casa, a mente continua criando armadilhas. Muitos pacientes relatam que os rostos mudam em questão de segundos, como se a pessoa à sua frente derretesse e se transformasse em outra diante de seus olhos. A própria identidade do outro se torna fluida, instável, traiçoeira, e não são apenas os outros que se tornam inimigos. Em casos extremos,
O espelho se torna uma ameaça. Há relatos de pacientes que não reconhecem mais a própria imagem, acreditando que até eles foram substituídos ou que estão sendo observados por uma versão alternativa de si mesmos. O sentido de realidade se desfaz, e o que sobra é um abismo de medo e confusão. O tratamento para a síndrome de Fregoli é desafiador. Os principais recursos incluem antipsicóticos atípicos, como a risperidona e a olanzapina, além de terapia cognitivo-comportamental. O objetivo é reconstruir lentamente a percepção da realidade, desafiando os delírios com evidências racionais. Mas isso exige empatia, tempo e persistência. O maior obstáculo, no entanto, é a adesão ao tratamento. Como convencer alguém de que seus delírios não são reais, se para essa pessoa eles são a única realidade que faz sentido? O processo terapêutico é delicado e muitas vezes a recuperação é parcial, exigindo acompanhamento contínuo. Existem ainda abordagens experimentais, utilizando realidade virtual e reabilitação cognitiva, para estimular áreas do cérebro envolvidas no reconhecimento social. A esperança é que, com o tempo, essas técnicas ajudem a restaurar parte da funcionalidade perdida. Mas a síndrome também levanta uma pergunta inquietante: o que define a identidade de uma pessoa? Seria o rosto, a voz, a forma como ela se comporta? Para os pacientes com Fregoli, nenhum desses elementos é confiável. A identidade do outro se torna uma ilusão, um disfarce, uma armadilha. E se o que nos faz reconhecer o outro for, na verdade, uma construção frágil, vulnerável a falhas neurológicas? A síndrome de Fregoli nos mostra o quão tênue é a linha entre a realidade e a ilusão, entre o eu e o outro, entre a confiança e o medo. Em um dos casos mais documentados, uma mulher passou mais de 10 anos sem sair de casa, convencida de que seu ex-marido estava se disfarçando de médicos, vizinhos, entregadores e até da própria filha. Ela vivia com as janelas fechadas, evitava ligações e dormia com facas escondidas sob o travesseiro. Cada som era uma ameaça, cada visita uma tentativa de manipulação. Esse relato nos lembra de que a mente humana, embora incrivelmente complexa, também é vulnerável. Quando seu equilíbrio é rompido, pode transformar o cotidiano em um pesadelo contínuo, onde até os rostos mais familiares se tornam máscaras de um inimigo invisível. Mesmo com os avanços da psiquiatria e da neurociência, ainda sabemos muito pouco sobre os mecanismos exatos por trás de delírios como o de Fregoli. Gostou do conteúdo? Deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder mais fragmentos da mente, onde revelamos o que muitos preferem ignorar.